Na terra fértil e próspera de Uz, havia um homem chamado Jó, uma figura cuja vida refletia a tranquilidade de uma árvore forte, enraizada nas margens de um rio sereno. A sombra de sua prosperidade se estendia sobre sua família, sua riqueza, e ele era reverenciado por todos ao seu redor. Jó era como um farol brilhante, lançando luz sobre sua comunidade. Cuidado, não me ignore, eu sou o Deus da abundância. E tenho uma mensagem divina para você. Quando você ver esse vídeo, salve imediatamente. Porque amanhã você vai receber uma oportunidade muito boa, que irá mudar toda a sua vida. Não ignore, pois sinais da lei da atração são reais. Ative comentando 520 e siga o meu canal para reivindicar. Você vai se surpreender com o que vai acontecer amanhã. Mas como a maré do destino, a história de Jó estava prestes a mudar. Satanás, como um lobo espreitando no escuro, duvidou da integridade de Jó, questionando se sua devoção a Deus era verdadeira ou apenas uma fachada construída sobre a rocha da prosperidade. Deus permitiu que Satanás testasse a fé de Jó, mas estabeleceu uma linha intransponível. Ele poderia afetar tudo o que Jó possuía, mas não poderia tirar sua vida. Assim como uma tempestade que se aproxima no horizonte, uma série de tragédias se abateu sobre a vida de Jó. Primeiro, como raios destruindo uma floresta, suas riquezas foram consumidas pelas chamas da adversidade. Os ventos da tragédia sopraram com força, derrubando suas posses como árvores em um vendaval. Seus rebanhos foram saqueados, suas terras desoladas. Jó, uma vez rico e abastado, agora se encontrava em uma terra de escassez. Mas a tormenta estava longe de terminar. Como um dilúvio que não se acalmava, Jó enfrentou uma tragédia ainda mais devastadora. Seus filhos, como flores delicadas, foram ceifados em um instante. Em um evento trágico, o teto da casa onde eles estavam desabou sobre eles, e suas vidas foram como gotas de chuva desaparecendo na terra sedenta. O luto e a tristeza enchiam o coração de Jó, e sua dor era tão profunda quanto o oceano. Mas a tormenta continuava a rugir. Como uma fera voraz, uma doença de pele repugnante se abateu sobre Jó. Sua pele, antes imaculada como uma flor desabrochando na primavera, estava agora coberta de feridas. A dor era como uma rede de espinhos, envolvendo-o e não o deixando escapar. Ele se tornou um pária em sua própria terra, um homem afligido e sofredor. No entanto, mesmo diante desse dilúvio de sofrimento, Jó permaneceu firme como uma rocha no mar agitado. Ele não amaldiçoou Deus, nem renunciou à sua fé. Em vez disso, ele buscou entender o propósito por trás de sua dor. Jó era como um explorador intrépido navegando em águas desconhecidas, em busca de respostas para as perguntas que o assombravam. A maior parte do livro de Jó é ocupada por diálogos entre Jó e seus amigos. Eles, como as estações do ano, tentam consolar Jó em sua angústia, mas também lançam sombras de dúvida sobre sua fé. Seus amigos acreditam que seu sofrimento é resultado de pecados ocultos, como raízes profundas que corrompem uma árvore silenciosamente. Eles instam Jó a se arrepender, a confessar seus pecados e buscar o perdão de Deus. Mas Jó, como uma águia nas alturas, insiste em sua inocência. Ele não vê culpa em suas ações, e sua fé permanece inabalável. No entanto, as perguntas continuam a atormentá-lo. Por que Deus permitiria que uma tempestade de sofrimento o atingisse? O que ele fez para merecer tal provação? Como o sol que brilha entre as nuvens de uma tempestade, Jó anseia por respostas. Eventualmente, como um trovão que ruge no céu, Deus responde a Jó. Ele fala através de uma série de discursos poderosos, lembrando a Jó de sua grandeza e sabedoria. Deus se apresenta como o Criador do universo, como aquele que estabeleceu as fundações da terra e determinou os limites do mar. Ele descreve as maravilhas da criação, desde os leões que rugem nas montanhas até as constelações que pontilham o céu noturno. Como um artista que pinta um quadro majestoso, Deus ilustra sua soberania sobre o mundo. Esses discursos de Deus são como as estrelas brilhando no céu noturno, lembrando Jó de sua posição humilde diante da vastidão do universo.
Deus não revela o motivo específico do sofrimento de Jó, mas enfatiza sua soberania e sabedoria suprema. Ele não é um Deus que pode ser facilmente compreendido ou questionado, mas merece adoração e reverência. No final, Deus restaura a saúde de Jó e lhe devolve sua prosperidade. Como uma árvore que, uma vez abatida pela tempestade, começa a brotar novos ramos, a vida de Jó floresce novamente. Ele recebe riquezas em dobro, uma nova família e vive uma vida longa e abençoada. O sol brilha sobre ele mais uma vez, e ele é restaurado a um estado de graça e prosperidade maior do que jamais imaginou. A história de Jó é frequentemente vista como uma parábola de perseverança, fé e paciência diante do sofrimento e das dificuldades. Ela também levanta questões profundas sobre a natureza do sofrimento.